Olá, transcendentes! Eu sou Mônica Viana. Esse é o segundo vídeo da série O Kybalion, explicando as leis universais, explicando os 7 princípios do Kybalion. E hoje nós estamos no segundo vídeo, que é o vídeo do princípio da correspondência. Se você não entende o que significa a lei da correspondência, como é que ela atua na sua vida, como é que você pode utilizar essa lei a seu favor, como é que você pode começar a criar uma nova realidade, fica aqui nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que até o final você vai entender o que significa a lei, o princípio da correspondência segundo o Kybalion. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá e assiste o primeiro vídeo, claro. Depois de assistir esse vídeo aqui, você vai lá e assiste os demais vídeos que já estão no ar da série do Kybalion, certo? E se você já gostou do tema do vídeo, já se inscreve no canal, já ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos lá para o conteúdo desse vídeo, que é a lei da correspondência. Bom, a lei da correspondência, ela é expressa pelaquela famosa frase: assim como o que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, o que está em cima corresponde ao que está embaixo, e o que está embaixo corresponde ao que está em cima. Essa lei, ela sugere que tem uma correspondência entre os planos existenciais, mental, espiritual e o físico. Tudo que acontece lá no espiritual reverbera no físico e tudo que acontece no físico reverbera no espiritual. Tudo que acontece na mente reverbera nos outros planos e tudo que acontece nos outros planos reverbera no plano mental. Ou seja, o que acontece em algum plano da existência reflete em todos os outros planos. É igual aquela história do efeito do bater da asa de uma borboleta. É como se o bater da asa de uma borboleta, para nós, fosse algo natural e simples, mas o bater da asa de uma borboleta talvez gere um furacão no Japão ou em outro plano da existência. Mais ou menos assim. A lei da correspondência, ela mostra que nenhuma atitude nossa, ela passa despercebido. Tudo que nós fazemos como indivíduo e como universo, com o nosso universo particular, que nós somos um universo particular, reverbera de alguma forma em todas as outras camadas da existência. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações, pensamentos e sentimentos. Para que você entenda melhor, vamos pensar aqui no macrocosmo, que é o universo grandão, e no microcosmo, que somos nós. A lei da correspondência diz que nós estamos interligados, que nós, o microcosmos, com o nosso universo particular, estamos diretamente ligados ao macrocosmos, com o universo maior. E tudo que acontece nesse universo maior afeta a nós, e tudo que acontece conosco também não passa despercebido nesse universo maior. Embora a gente acredite que nós somos só uma poeirinha cósmica, cada poeirinha cósmica interfere diretamente no cosmo grande, no todo geral. Ou seja, suponhamos que em algum lugar da galáxia alguém exploda um planeta. Suponhamos. Essa explosão vai afetar diretamente a mim como um microcosmo. Do mesmo jeito que qualquer atitude minha aqui, qualquer reverberação negativa ou positiva, interfere diretamente na saúde do macrocosmo. Ou seja, qualquer pequena ação, não importa qual, ela vai interferir, ela não vai passar despercebida, ela vai interferir diretamente no macrocosmos. Certo? É mais ou menos assim. Imagina o universo como um grande corpo. Um grande corpo. E aí, suponhamos que você é o grande universo. E a sua célula, ou as suas bactérias, elas são o microcosmo. Se uma bactéria resolver atacar o seu corpo, vai reverberar em todo o seu sistema, não vai? Vai te dar febre, vai te dar náusea, algumas bactérias. Então, é a mesma coisa. Tudo que eu fizer aqui vai interferir no grande cosmos. É como se eu estivesse dentro de um corpo. Assim como as minhas células estão dentro de mim, eu estou dentro de um corpo. Então, tudo que eu fizer aqui vai reverberar, interferir nesse corpo maior. Outra forma de interpretar a lei da correspondência é o seguinte: os nossos pensamentos influenciam diretamente o nosso corpo físico e a nossa realidade. Tudo que está aqui é reflexo do que a gente consegue enxergar na dimensão do físico. Se eu sou uma pessoa que penso muito negativamente, que alimento pensamentos negativos, eu só vou ver negatividade ao meu redor. Se eu sou uma pessoa que penso muito em doença,
automaticamente eu vou reparar, eu vou ver, eu vou vivenciar muita doença ao meu redor. Se eu penso em assalto, eu vou vivenciar isso ao meu redor. Então, tudo que está aqui é o reflexo do que você consegue ver. Da mesma forma, da forma positiva. Se eu tenho pensamentos positivos e harmoniosos, adivinha como vai ser a minha realidade? Eu vou enxergar coisas positivas e harmoniosas. Vai chegar para mim coisas positivas e harmoniosas. Isso não significa que eu não vou ter um desafio, mas eu vou resolver esse desafio de forma positiva e harmoniosa, diferente de uma pessoa que sempre pensa negativo. Certo? Então, tudo que está aqui, tudo que pensa aqui, que você pensa e sente, é reflexo da sua vida cotidiana. Não existe acaso, não existe destino, não existe castigo, nada disso. Tudo é você que está criando com a sua própria mente. Então, observe tudo que você pensa, os seus pensamentos, tudo, para você ver que tudo que está ao seu redor tem tudo a ver com o que você pensa. Então, se você começa a entender como funciona o plano mental, o plano espiritual e o plano físico, você entendeu as leis universais. Se você entender um desses planos, você entende os outros, porque tudo está interligado, um corresponde ao outro. Então, se eu entendo, por exemplo, para eu entender o ser humano, eu tenho que pegar a menor parte dele e estudar. Se eu entender a menor parte do ser humano, por exemplo, se eu entender como funciona um átomo, eu vou entender como o ser humano funciona de modo geral. É mais ou menos isso que quer dizer a lei da correspondência. Então, se eu entendo como funciona a minha mente, automaticamente eu vou entender como funciona o meu corpo físico. Se eu entendo como funciona o meu espírito, como é o lado espiritual, eu também vou entender a mente e vou entender junto com isso também o corpo físico. Tá entendendo mais ou menos como é que funciona? Se eu entendo como são as leis lá na outra dimensão, na dimensão do meu espírito, eu vou entender como são as leis aqui na fisicalidade também, porque uma corresponde à outra. Não quer dizer que sejam iguais, elas são correspondentes, uma corresponde à outra. E a lei da correspondência, ela pode ser observada em várias coisas do nosso cotidiano. Como é que eu posso utilizar essa lei a meu favor? Como é que eu posso aprender o que vai reverberar na minha vida e entender como é que essa lei funciona? Essa lei, gente, não é só um conhecimento que você vai absorver e ficar e não vai usar, não. As leis universais, você precisa entender porque é como o universo é regido. Se você não entende o lugar que você mora, quais são as regras da casa, você não vai viver da melhor forma. Você vai ser sempre o marionete de tudo. Você vai ser sempre a vítima de tudo. Você precisa entender cada pecinha do quebra-cabeça. E é por isso que eu estou fazendo esses vídeos para te ajudar a entender melhor como funcionam essas leis. Se você é uma pessoa que alimenta muita negatividade, muitos pensamentos negativos, provavelmente você vai ser uma pessoa que sente muita dor de cabeça, que tem muitos problemas estomacais, que sente muitas dores, insônia, problemas digestivos. Então, uma coisa está correspondendo à outra. Se você entender como é que funciona a mente, você saberia que toda aquela reverberação no seu corpo tem a ver com os seus pensamentos, tem a ver com o que você está emanando. Uma coisa corresponde à outra. Às vezes você está aqui só pensando em pensamento negativo. Você não está nem pensando em doença, não, certo? Você está pensando em coisas negativas. Você nem precisa estar pensando em doença. Está pensando só em negatividade, estresse, tudo mais, preocupação. E isso está reverberando no seu corpo físico, te dando alguns sintomas, como insônia, dor de cabeça, problemas digestivos. E aí você não entende como o corpo funciona, você vai no médico, toma um remédio e acha que resolveu. Só que, na verdade, o que está causando tudo isso são os seus pensamentos. Então, por isso que é a lei da correspondência. Por quê? Porque o que você está pensando corresponde aos sintomas que você está tendo. Por mais que você não esteja pensando em doença, você não precisa pensar em doença para sentir sintomas físicos. Para você sentir sintomas físicos, basta você ter pensamentos negativos que joguem estresse na sua corrente sanguínea. E aí vai causar um monte de sintoma físico que é decorrência, que correspondem a esses pensamentos que você está tendo. Entendeu? É isso que confunde um pouco as pessoas. Elas acreditam que tem que ser igual. O que passa aqui é igual o que eu sinto aqui. Não. Às vezes o que passa aqui corresponde apenas o que eu sinto aqui. Então, às vezes uma dor de cabeça
corresponde a um nível de estresse elevado que eu estou causando a partir do meu mental. Tá entendendo? Uma coisa corresponde à outra. É igual, por exemplo, suponhamos que um vulcão entrou em erupção. De repente, vários vulcões entram em erupção. O que é que isso pode significar? Pode significar que a energia do planeta está o quê? Em fúria. Isso é só um exemplo, tá? Suponhamos que está tendo muito conflito, muitas coisas entre os seres humanos, e aí os vulcões começam a entrar em erupção. Talvez uma coisa tenha ligação com a outra. Tá entendendo mais ou menos como é? Ou então, pode ser que quando os vulcões entram em erupção, as pessoas fiquem mais agitadas. Uma coisa pode não ser ligada à outra. Entende? É uma lei da correspondência. O bater da asa de uma borboleta pode gerar um furacão em outro país ou em outra dimensão. Entendeu como é que funciona? Ou então, a gente matar uma muriçoca aqui nesse plano físico pode estar reverberando em outro plano, pode ter caído um meteoro em outro plano. Tá entendendo? Uma coisa corresponde à outra. Nada passa despercebido. Nenhuma muriçoca que você mata passa despercebido. Então, nesse caso, né, se tratando de saúde física, mental e emocional, como é que você pode resolver usando a lei da correspondência? Você tem que começar a criar um novo padrão mental. Através de pensamentos positivos, afirmações positivas, meditação. Você tem que criar um novo sistema na sua mente que é para a lei da correspondência funcionar aqui embaixo, no físico, e trazer algo que corresponda aos seus pensamentos. Por exemplo, outro exemplo também. Você chega na casa de alguém, a casa está toda bagunçada. É coisa por cima de coisa, é sujeira. O que é que isso quer dizer? O reflexo da casa corresponde a como está a cabeça dessa pessoa. Como está a mente dessa pessoa. Se a mente dela está bagunçada, barulhenta, suja, a casa dela também vai estar. Uma pessoa acumuladora, uma pessoa que não consegue se libertar, por exemplo, ela comprou um liquidificador novo, só que ela não consegue se desfazer do liquidificador velho, às vezes está até quebrado, mas ela fica, não, eu vou deixar aqui na despensa, um dia vai aparecer alguém, um dia eu posso ajeitar, vai que eu precise. Ela não consegue se desapegar de forma alguma das coisas. O que é que isso pode corresponder? Que ela tenha uma facilidade de se apegar a pessoas, de se apegar ao passado, de se apegar a coisas que aconteceram, coisas que ainda podem acontecer, ou seja, a facilidade que essa pessoa tem ansiedade, depressão é muito grande, por conta justamente dessa facilidade que ela tem de se apegar. Então é muito fácil entender como funciona a mente de uma pessoa, como é que está a energia dela, é só olhar ao redor. Então, se a sua mente é muito barulhenta, bagunçada, não consegue terminar nada que começa e, por consequência disso, a sua casa também comece com pequenos hábitos que faça uma faxina na sua casa. Tire um dia e diga, a partir de hoje, eu não deixo mais a minha casa bagunçada. A partir de hoje, eu vou limpar a minha casa, vou organizar e faça uma faxina. Jogue tudo que não presta mais, tudo que não... Se você não usa, faça doação. Se ainda estiver funcionando, se ainda estiver bom, faça doação. Deixe sua casa só com o que você precisa. E veja como é que vai ficar a sua mente depois. É impossível a sua mente ficar barulhenta e bagunçada depois de uma faxina na sua casa. Faça isso, depois me diga. Toda vez que o seu redor estiver bagunçado, a sua mente também vai estar. Porque uma coisa interfere na outra. Às vezes você está tão bem, de repente você vai visitar uma pessoa que a casa dela está um caos. Basta você passar 5 minutos lá e sair, que a sua cabeça vai estar mais bagunçada do que aquela casa. Uma coisa corresponde à outra. Dá para entender como é que funciona a lei da correspondência? Então, se a gente entender perfeitamente, a gente não deixa mais nossa casa bagunçada, a gente não deixa mais nossas gavetas bagunçadas, a gente não deixa nossa cama bagunçada, porque a gente sabe que tudo que tiver bagunçado e sujo na nossa casa vai reverberar na nossa mente. E reverberando na nossa mente fica uma coisa alimentando a outra. Uma coisa alimentando a outra. E é um ciclo vicioso que nunca para. Pronto, como é que eu posso utilizar a lei da correspondência nos relacionamentos, por exemplo? Se você é uma pessoa que tem sempre uma visão negativa de si mesmo, que você se acha feia, que você se acha que não merece ser feliz, se você está sempre se depreciando,
O seu redor vai corresponder ao que você pensa e ao que você acredita sobre você. Você vai atrair relacionamentos conturbados, você vai atrair pessoas que te desvalorizem, pessoas que falam para você o que você acredita de si mesmo. Se você se acha feia, você vai atrair uma pessoa que vai ficar toda hora te dizendo que você é feia, que você está precisando melhorar, que você está precisando fazer isso, fazer aquilo. Por outro lado, se a pessoa tem uma visão positiva de si, se ela tem autoestima, se ela se ama, se ela se respeita, automaticamente, pela lei da correspondência, o seu entorno vai corresponder ao que você acredita sobre você. As pessoas vão te valorizar, as pessoas vão te elogiar, as pessoas vão te respeitar. Então, use a lei da correspondência ao seu favor. Então, como é que você pode aplicar isso na vida prática em relação aos relacionamentos? Você pode começar a ter rotinas de autocuidado, fazer terapia, ressignificar traumas. Às vezes você teve um relacionamento e esse relacionamento não foi bom e você ficou traumatizado e agora acha que todos os relacionamentos são iguais. Então você precisa trabalhar isso, você trabalhar autoestima, amor próprio. Quando você tiver isso bem resolvido dentro de você, você vai reverberar uma realidade diferente através da lei da correspondência. Tem uma lei trabalhando a teu favor. É só saber utilizar. Isso vale para tudo, gente. Para o sucesso profissional, se você tem sempre uma visão positiva, visualiza sempre o sucesso e age em relação a isso, e está sempre fazendo o máximo que você consegue em relação a isso, adivinha como é que vai ser o seu negócio? Adivinha como é que vai ser a sua vida profissional? Ela vai ser ótima. Contrário também, a mesma coisa. Se você está sempre com a visão negativa, ai porque a crise, ai porque o governo, ai porque não sei o quê, adivinha o que é que você vai atrair? Você vai atrair fracasso, você vai atrair falência, tudo isso. Se você puder observar o todo, observar a natureza. A natureza sempre ela tem primavera, verão, outono, inverno, ou seja, a fase em que está, pode prestar atenção, a fase em que caem todas as folhas, você jura que a árvore morreu. E aí, de repente, passa por uma outra estação onde tudo floresce novamente. Depois passa uma estação onde é tudo mais melancólico, onde as coisas são mais quietas ali. Preste atenção no inverno. Como é que você fica no inverno? Você fica mais pensativo. Se a pessoa tiver tendência a ficar mais negativa, ela vai ficar mais depressiva ali. É o momento de você olhar para você mesmo. Já na primavera, onde tudo floresce, é o momento onde você tem que botar em prática as coisas as coisas começam a dar certo, as coisas começam a florescer. Então, preste atenção à natureza, que uma coisa corresponde à outra. Olhe ao redor, o mundo, como é que ele está? Ele está um caos ou ele está harmônico? Se ele estiver harmônico, significa que as pessoas estão harmônicas. Mas o mundo que a gente está hoje, 2024, ele não está harmônico. Então, isso é um reflexo das pessoas. Corresponde às pessoas. Um líder, por exemplo, um líder de país, às vezes um líder de cidade, líder de governo, corresponde ao que são as pessoas. Se na sua cidade, por exemplo, tem um líder que não é bom, um líder que faz coisas erradas, é reflexo da população. Assim como também no país, assim como também no mundo. Então, uma coisa sempre reverbera a outra, sempre corresponde à outra. A partir de agora, você tem que entender que nenhuma atitude sua passa despercebida. Tudo que você faz aqui, toda raiva que você emana, você está contribuindo para a raiva maior do cosmos. Você está contribuindo para uma energia negativa maior que se acumula no cosmos. Então, tudo que acontecer, na hora que aquilo voltar, você vai ter responsabilidade. Se você está sempre explosivo, se você é sempre estressado, você é responsável por coisas e conflitos que acontecem no mundo. Então, se você colocar isso na cabeça, você não vai mais querer ser responsável por isso, até porque você sabe que tudo que você emana volta para você. Então, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Eu tentei deixar o mais simples possível para que você possa entender, te dando exemplos do teu cotidiano, como você pode utilizar a lei da correspondência ao seu favor. Então, se você gostou, já curte o vídeo, compartilha com um amigo. E eu vou pedir para você que chegou até o final, deixar aquela frase que eu sempre peço. E a frase de hoje é: eu sou a harmonia. Vamos começar a deixar esse mundo mais harmônico?
Então, você vai colocar aqui embaixo. A partir do momento que você colocar, você vai ativar a harmonia na sua vida. Então, coloque eu sou a harmonia e ative a harmonia na sua vida e a de muitas outras pessoas. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.